Atibaia Pode Mais chegando. Que emoção que eu tô aqui, gente. Quero informar você que nos assiste, que eu tô com um querido aqui. Operou a minha filha, Dr. Elton Traber, professor da Escola Paulista de Medicina na área de cirurgia plástica, esposo da Cristina, uma fofa querida, pai do Tarek, pai do Patrick e pai da Jéssica. O Traber é um dinossauro da área de cirurgia plástica. É um prazer ter você aqui, Traber. Você sabe do meu carinho, da minha admiração, e isso vai além dos seus requisitos profissionais. Eu acho que Atibaia tem poucos médicos com uma conduta assim tão ética e tão profissional quanto a tua. Nos conhecemos há muitos anos. Tive essa experiência recente da minha filha operar com você. Vou passar para vocês qual foi toda a minha experiência de ter o Traber operando a minha filha. E eu queria dizer que você está sendo muito bem-vindo aqui. É um prazer enorme para mim ter você. E a gente tem muito assunto para falar de cirurgia plástica. Eu queria primeiro que você se apresentasse, falasse a sua formação. Eu já informo vocês que o Traber está há mais de 4 décadas na área de cirurgia plástica. O que você tem para falar para a gente, Traber? Como que foi esse começo? Como que tem sido esses 40 anos, a evolução da cirurgia plástica? Se apresenta para o pessoal de Atibaia e região que não conhece você. Bom, antes de mais nada, queria agradecer, dizer que para mim também é uma alegria estar aqui. Mais do que uma alegria, é uma honra. A gente poder transmitir para toda a população de Atibaia os verdadeiros princípios, os verdadeiros valores da cirurgia plástica. E não simplesmente passar uma ideia de beleza, de modificações que não são admissíveis no próprio organismo. Costumo dizer que cirurgia plástica, ela anda perto do salão de beleza, mas não é um salão de beleza. É uma cirurgia séria, a cirurgia plástica é uma área da própria medicina e ela tem que respeitar todos os valores da própria medicina e não os valores do salão de beleza. Verdade, é verdade. Bom, meu nome é Elton Traber Castilho, nasci em Matão, no sertão de São Paulo, vim para São Paulo para estudar. Me formei na Escola Paulista de Medicina em 1977. Fiz cirurgia geral e um pouco de cirurgia plástica no Hospital do Servidor Público Estadual. Depois eu fui para a Faculdade de Medicina da USP, onde eu terminei a cirurgia plástica, praticamente fiz de novo, e me especializei em cirurgia plástica otorrinolaringológica. Posteriormente, voltei para a Escola Paulista de Medicina, onde eu fiz mestrado, doutorado, prestei concurso para docente. Em 1992, assumi a disciplina. Dentro da disciplina, nós dividimos por setores, e eu assumi o setor de cirurgia plástica de nariz e um pouco da face. Eu me aposentei ano passado, em abril, depois de quase 40 anos de atividade. Então, eu estou com 47 anos de formado, fiz 2 anos de cirurgia geral, 3 ou 4 de cirurgia plástica, fiz cirurgia otorrinolaringológica e fiz toda a carreira acadêmica, mestrado, doutorado, pós-doutorado e assim por diante. Eu fiz questão de te convidar... Porque eu falo assim, é um assunto, a parte de cirurgia plástica e a parte estética hoje em dia, eu acho que talvez muito forte no nosso país, no Brasil, né? Pelo que a gente vê fora, e tá muito tênue essa linha de quando há uma necessidade de fazer e quantos excessos, coisas descabidas, transformações que deixaram a pessoa pior. A gente tem acompanhado isso, as redes sociais elas mostram isso constantemente pra gente, e eu queria que você fizesse uma abordagem dentro dessas décadas que você vive de cirurgia plástica. Que conselho você tem que dar para mulheres que nos assistem, homens também, que esse meio cresceu muito na área masculina também, de uns anos para cá, até infantil agora, né? Crianças muito pequenas indo para a cirurgia plástica. Qual o teu lema de vida à frente de tantos anos trabalhando com cirurgia plástica? Qual é o teu princípio? Isso vai além da cirurgia que você está executando.
Bom, o meu princípio básico que eu sempre segui, eu aprendi no 4º ano com um grande professor. Ele citou uma frase do Carl Gustav Jung, que dizia assim: saibam todas as teorias médicas, dominem todas as técnicas cirúrgicas, mas quando você tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Olha isso. Esse foi o meu norte durante todo esse tempo. O paciente é muito mais importante, é a coisa mais importante que tem numa sala cirúrgica. Ele merece todo o respeito, porque ele está à sua mercê. Com ele você vai fazer exatamente aquilo que você combinou. Com ele não vai reagir, ele está dormindo, muitas vezes com anestesia geral. Então ele é indefeso. É verdade. Se você não respeitá-lo e não respeitar tudo aquilo que você programou, você está saindo fora dos ditames éticos da classe médica, da categoria médica. Todo mundo pode fazer cirurgia plástica? Existe um padrão? Deve ter um padrão de saúde, de idade. Qual o seu critério hoje quando você vai operar uma pessoa? Visando a área da saúde dela. Eu trabalho sempre dentro de um tripé. Eu primeiro vejo qual é o problema do paciente. De posse desse problema, nós temos que avaliar a saúde desse paciente. Para ver se tem alguma coisa que impeça, tem alguma doença. Por exemplo, o tabagismo, ele sempre prejudica várias cirurgias. Aí você vai escolher a melhor técnica, a mais segura, para resolver aquele problema sem prejudicar a saúde. Então, dentro desse tripé, você trabalha na intersecção desses valores. O problema, a técnica, a saúde e a segurança. Se não combinar esses três, talvez seja melhor você não fazer. Porque é uma cirurgia que é opcional. Você não morre porque você tem algum problema estético. Mas você morre se você tiver algum problema funcional importante. A gente tem visto muitos casos indo a óbito de mulheres, principalmente mulheres, até recentemente agora uma jovem, acho que ela era advogada, que ela foi numa clínica clandestina para injetar glúteos, né? PMMA, polimetilmetacrilato amida. Eu queria que você deixasse esse alerta. Como que está sendo grave isso, que essas pessoas sejam instruídas por você, um médico que antes de mais nada tem um compromisso com a saúde, com a vida. Isso vai além da área estética. O seu compromisso maior, pelo que eu te conheço, é com Deus e com a vida das pessoas. Amém. Passa essa informação, pelo que a gente tem visto que é muito descabido isso. Se oferece isso à mercê em todos os lugares. E eu fico chocada, porque eu falo, não é possível que as pessoas estão colocando a própria vida delas na mão de pessoas que não têm capacidade técnica, de higiene, de segurança, de métodos, do que está injetando. O que você tem para falar para quem nos assiste, Traber? A gente tem visto isso acontecer muito no nosso país. Bom, em primeiro lugar, você tem que procurar um profissional competente. A formação do cirurgião plástico básica, né, o padrão para saltar mínimo, ele tem que ter pelo menos 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica, num serviço credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A partir daí ele faz uma prova, se for aprovado ele recebe o título de especialista. Isso não quer dizer que todos são muito bons, isso quer dizer apenas que o sarrafo para você pular para o outro lado, ele é bem elaborado. Então ninguém vai ter o título de cirurgião plástico. Embora qualquer médico possa fazer qualquer tipo de cirurgia, porque o diploma de médico no nosso país nos dá esse direito. Então, voltando aí a esses casos de morte. As mortes que são feitas por pessoas incapacitadas, elas não... porque sai no nome da cirurgia plástica, mas não foi o cirurgião plástico, que é a grande maioria. São procedimentos estéticos. As pessoas procuram pessoas que são muito convincentes, mas não têm preparo. Qualquer que seja o procedimento, você tem que saber o que você está fazendo, onde você está fazendo. Embaixo da pele existe um mundo de músculos, de nervos, de artérias, de veias. Se você não souber em que lugar você está, mesmo que você injete uma substância, por mais simples que seja, é a mesma coisa que você pegar uma espada no capô do carro, enfiar dentro e sabe lá Deus o que você vai estragar do motor, porque você não sabe o que tem lá embaixo. Verdade. Então tem que ter muito cuidado. O PMMA, ele é proibido, né? Ele é proibido. O que é o PMMA? É polimetilmetacrilato amida.
São pequenas bolinhas micro, tem 5 micra cada uma, envoltas numa solução que vai ser absorvida. Então você injeta aquele, tipo um tiro de chumbinho, sabe lá Deus aonde, e cada bolinha dessa vai ficar lá, não sai mais. Se ela entrar numa artéria ou numa veia, pode criar um problema. Se ela ficar perto de um nervo, pode criar um problema. E em volta de cada bolinha dessa, o organismo vai fazer uma cicatriz. Então também ninguém sabe qual é a extensão, a área de extensão, se você pusesse todas essas bolinhas em algum lugar para ir medindo a superfície. Então ninguém sabe isso. O PMMA ele foi usado durante um tempo e aí foi proibido, exatamente por causa das complicações. Então nenhum médico está autorizado, e o não médico principalmente. As pessoas usam porque não sabem o dano que você pode causar na profundidade. Se eu injetar o PMMA no seu rosto, você tem aí dentro o nervo facial, pode dar uma paralisia, você tem artérias que podem entupir, dar uma trombose, e você tem o duto parotídeo, que leva a saliva. Quer dizer, se você não sabe onde você está, é muito perigoso você começar a injetar essas coisas. Então, além de ser proibido, é perigoso. Mesmo que fosse autorizado, você poderia ter problemas. Essas pessoas que fazem isso, fazem por puro desconhecimento. E as pessoas que fazem, que aplicam, eu chamo essas pessoas de ignorantes com iniciativa. A pior coisa que tem é um ignorante com iniciativa. Porque ele se mete a fazer aquilo que ele não sabe, aquilo que ele não foi preparado. E ele também não pode ser processado. O médico é a única pessoa que pode ser processado se você tiver algum problema. O dentista não pode, o fisioterapeuta não pode, o biomédico não pode. E é por isso que eles se arvoram a fazer muitas coisas. Gente, é muito grave isso que você está me falando, porque pelo que o filtro que eu estou fazendo está falando para mim que sequer quem está aplicando e fazendo no paciente esse tipo de procedimento, ele sequer tem conhecimento do risco que o paciente está correndo. Isso, exatamente. Gente, é muito importante. Eu fiz questão de trazer o Traber para o Atibaia Pode Mais, porque eu falo assim, além do excelente profissional e com conhecimento técnico e um dom na cirurgia plástica que eu não tenho dúvida que Deus deu para ele, eu vi uma ética e uma conduta assim de caráter, uma preocupação com a área da saúde, do bem-estar do paciente. Eu estava falando há pouco com ele que eu nunca tinha visto com nenhum médico que tivesse feito qualquer ou cirurgia ou qualquer nível, tanto em mim quanto meus filhos, meus pais. E eu acho importante relatar o meu histórico particular. Eu estava falando com o Traber agora. A minha filha, ela fez uma cirurgia com Traber, uma rinoplastia, é esse o nome certinho, né, Traber? Rinoceptoplastia. Rinoplastia. E, gente, o negócio tava feio, muito pior do que a gente imaginava, né, Traber? Eu agradeci tanto a Deus por ela ter caído na mão de um profissional com o gabarito que o Traber tinha. Mas fora a tranquilidade que eu tive da parte da cirurgia em si, eu tive 2 situações muito atípicas com o Traber que me chamou muita atenção. A gente internou no hospital, acho que eram nem 6 horas da manhã. A cirurgia acho que estava marcada para umas 7 e pouco. Foi a primeira vez na vida, eu tô com 50 anos, que eu vi um médico vir conversar com o paciente no quarto antes dele descer para a cirurgia. Ele veio com um cuidado, eram 6 horas da manhã, ele veio no quarto, conversou com a minha filha, explicou para ela como que ia ser o procedimento mais uma vez, me tranquilizou. Em seguida, só depois disso, a enfermagem veio buscar a Isabela para descer para o centro cirúrgico. Isso não eram nem 7 horas da manhã. Moral da história, a minha filha, ela voltou para o quarto, eram quase 4 horas da tarde. A cirurgia foi mais longa do que a gente imaginava, né, Traber? E teve o pós-operatório, correu tudo perfeito. E ela teve aquele tempo de sala pós-operatória. Eram, acho que 3 e pouco da tarde, o Traber apareceu no quarto. A Isabela não tinha chego ainda. E eu falei, nossa, Traber, você tá aqui ainda? Ele falou assim, eu só vou embora para casa depois que eu ver a Isabela estiver aqui dentro do quarto com você. Ele ficou junto comigo esperando minha filha subir. E
Ela voltou da anestesia, ele até brincou com ela algumas coisas, que ele achava que ela estava meio atordoada, fez uma aposta com ela ali. E aquilo me marcou tanto, porque eu sabia que ele tinha chego naquele hospital, eram 6 horas da manhã. E a tranquilidade, essa ética, essa conduta que ele teve de só ir embora depois que o paciente dele estivesse no quarto, eu nunca tinha visto em segmento nenhum, em nenhuma área de cirurgia. Então, assim, eu tenho uma gratidão eterna por isso. Isso me marcou, falei há pouco para você, muito mais isso do que a própria questão da cirurgia em si, que eu estava muito tranquila com relação a isso, e você sabe disso, né, Traber? Eu quero que você fale, assim, isso é uma conduta, pelo que a gente estava falando há pouco, que você me parece, não foi algo específico para conosco. Isso é uma conduta que eu acho que você deve ter com todos os seus pacientes, e quanto isso é importante para o pós-operatório e para o pré-operatório, tanto na área emocional do seu paciente, quanto a tua tranquilidade, que eu imagino que você volta para sua casa muito mais tranquilo, né? Tipo assim, missão cumprida. Missão cumprida. Bom, eu faço isso há muitos anos, né? Há mais de 30 anos eu faço isso, eu não saio do centro cirúrgico enquanto o paciente não sair. E quando eu cheguei no quarto é que a maca atrasou, porque eu achei que a gente ia empatar lá. Olha só. Outra coisa que eu faço é, assim que acabar a cirurgia, o paciente estiver acordando, eu sempre ligo para a mãe, para o pai, para o marido, para quem quer que esteja acompanhando. Isso é muito importante. O paciente na sala cirúrgica, ele é um indefeso. Se não tiver alguém para dirigir a proteção dele, esse alguém é o líder da equipe cirúrgica. Aliás, tudo que acontece na sala cirúrgica é responsabilidade do cirurgião que está em primeiro lugar. Segundo lugar é o outro cirurgião, depois é o anestesista. Então você tem que controlar tudo, o material que vem, você não pode desligar muito para prolongar o tempo, o material que você usa você tem que checar, todas as medicações, se são aquelas, se tem prazo de validade, se não tem. Tudo isso é feito pela equipe cirúrgica. Então essa atenção ao paciente é o que eu acho a parte mais importante, porque como você falou, eu vou para casa tranquilo. Ele não está numa posição errada na cama. Às vezes eu chego no quarto e encontro um curativo que não ficou direito, o dreno ou a sonda vesical está dobrada. Tudo isso você tem que checar, porque são problemas adicionais. Porque se você não checar, você que é o líder da equipe, você não pode esperar que todo mundo esteja preocupado. Então essa, eu acho, é a parte mais importante, não só da cirurgia plástica, de qualquer cirurgia. O paciente, ele não é uma peça que você usa como mão de obra. O paciente é um ser humano que está ali e você tem que respeitá-lo na sua... porque ele está vulnerável. É uma situação indefesa. Quando você está sob anestesia, se eu puser o seu pé para o lado esquerdo, ele fica para o lado esquerdo, vai doer. Então a gente protege o calcanhar, a gente protege o cotovelo, a gente protege a dobra da perna. Quer dizer, tudo isso é feito para você põe uma pomadinha no olho para não secar. Tudo isso você tem que tomar cuidado para que aquele paciente tenha o pós-operatório mais suave possível. A cirurgia é uma agressão. Então você passa por uma agressão, você vai ter um desconforto no pós-operatório. Mas se você conseguir minimizar esse desconforto para aquele ser humano que é como você, o que ajuda um pouco é você já ter passado por experiência cirúrgica, porque você sabe o que te incomoda. Às vezes um curativo, um esparadrapo apertado que fica a noite inteira te infernizando, tudo isso você tem que checar. Então isso é importante. Eu faço isso há muito tempo, vou continuar fazendo e olha, é muito bom porque você fica amigo dos pacientes. É né? verdade. Ô Traber, o que te levou para a cirurgia plástica? Bom, na verdade, eu fui para a cirurgia plástica porque um irmão meu teve um acidente grave, né? Um acidente queimado, foi internado como indigente no Hospital das Clínicas e eu estava fazendo vestibular, estava no meio das provas e esse meu irmão desapareceu. Quando eu terminei as provas, sem saber se tinha ido bem, se tinha ido mal, a primeira coisa que eu fiz foi acompanhar minha mãe para visitar o meu irmão, que tinham encontrado ele no setor de queimados do Hospital das Clínicas. Olha isso. Em lá chegando,
meu irmão estava indo para a sala cirúrgica para fazer uma amputação do braço. Foi um momento muito doloroso para a família, né? Você era muito jovem, o seu irmão também devia ser jovem. Eu tinha 17 anos. E o seu irmão tinha que idade? 12, 11 para 12. Era um garoto, era meu irmão caçula. Tá. E aí, os médicos que iam cuidar dele, que o estavam acompanhando, eram 2 grandes professores, o professor Vitor Espina e o professor Ari do Carmo Russo. E eles foram muito gentis com a minha mãe, pegaram água com açúcar, coisas que só uma mãe ou um pai faz mesmo. Então foi a primeira vez que eu vi em ação grandes médicos, porque eles eram, na verdade, ícones da medicina, na Faculdade de Medicina da USP. Benção. E eu pensei, se eu entrar na faculdade, passou uns 15 dias, a gente ia todo dia visitar o meu irmão, o professor Espina falou para mim assim, e você, menino, o que você faz? Eu falei, professor, eu prestei vestibular. Ele passou a mão na minha cabeça e falou assim, você ainda vai ser meu aluno. Ai, que lindo. Eu não entrei na USP, entrei na Escola Paulista de Medicina, mas eu fui o último assistente do professor Espina e herdei o meu irmão. Que história linda. E herdei o meu irmão. Ai, que história linda. Ô, Traber, eu quero te perguntar uma coisa. Como que tá sendo essa experiência de passar 4 décadas por cirurgia plástica? No que avançou? No que mudou? O que continua igual? É um formato que a tecnologia ajudou ou piorou? Fala pra gente como que tá quase 5 décadas, né? Que são 47 anos. 2 de geral e 45 de cirurgia plástica. Bom, a tecnologia sempre ajuda, desde que quem esteja atrás da tecnologia saiba o que está fazendo. Vou fazer um preâmbulozinho. Uma vez eu pedi pro meu filho montar um computador para mim e tal, isso, aquilo. Aí um dia eu falei para ele assim, pô, esse computador não é a mesma coisa que você falou. Ele falou, não, quem não é bom é você, porque o computador é bom. Olha. Então quem está atrás da máquina, por exemplo, esses médicos que operam com robô, que operam, é ele que é o responsável. Aquilo ali tudo te ajuda a diminuir o tempo da cirurgia, mas aquilo não faz nada sozinho. Então isso é importante. Dentro da cirurgia plástica, existe muito folclore atualmente, como se essa técnica é nova, isso é novo. São aparelhos que fazem a mesma coisa que você fazia manualmente. Toda cirurgia é um trabalho artesanal. É como se você estivesse fazendo uma blusa de crochê. Uns fazem melhor, outros fazem pior. Isso não vai mudar. Então, o treino básico do cirurgião, que é aquele treino de dar ponto, dar nó na porta, como a gente fazia no começo, de operar, de trabalhar, isso é importante. E você não pode se encantar muito com a máquina, porque isso pode ser um tiro no escuro. O que eu acho que mudou também é o seguinte, a vaidade feminina e o conceito de estética, ele se artificializou. Então, hoje em dia, ninguém mais gosta muito, ninguém se encanta muito, ninguém ama muito o natural. Todo mundo é mais artificial. Então, o lábio tem que ser mais marcado, o dente tem que ser branco, o cabelo tem que ter mecha ou tem que ter prolongamento. Liso, né? Liso. Ninguém mais respeita. Se criou um aquilo. Padrão. Você está falando pra gente que o padrão. Eu lembro daqueles murais egípcios que aquelas mulheres, o homem parece mulher e mulher parece homem. Nós estamos voltando a essa década, né? Olha isso. Eu digo sempre que a simetria não é beleza. Simetria é simetria. A boneca da Barbie, ela só vende por causa da roupa, do carro, da casa e tudo mais. Mas é a mesma cara que ela tinha em 1950. Olha isso. Então não mudou nada. Então ela não é bonita nem feia, ela é uma boneca, porque ela é simétrica. O lado esquerdo, igualzinho. O organismo, ele não é simétrico, nem jamais será simétrico. Lá dentro, então, é uma bagunça. Né? Tem coração de um lado, fígado do outro, baço do outro. E aqui fora, se você fizer medidas, você vai ver que não existe uma simetria. E é isso que dá a beleza. A beleza é uma empatia. Você olha uma mulher bonita, um homem bonito, e olha e fala, nossa, bonito. Mas isso não quer dizer que ele é bonito porque ele tem certinho o dente de cá igual o dente de lá. Isso tudo é uma combinação. É como uma árvore cheia de flores, você olha e ela é bonita, mas não é por causa da flor de cá, a flor de lá. É o conjunto. Então essa harmonia é que toca o seu coração. Existe uma coisa interessante que a gente chama de neurônios espelho. Todos nós temos neurônios parecidos uns com os outros. E esse neurônio, ele se identifica. Então, se eu tenho muita alegria, muito neurônio que dá alegria, e encontro uma pessoa alegre, e quando ele dá risada, ele estimula meus próprios neurônios. Então, essa comunicação visível,
que é diferente daquela comunicação por telefone, porque é só audível, ela é muito mais importante. E a beleza é isso, você se identifica com a outra pessoa, com a beleza, com os valores. E beleza, o conceito de beleza, ele não existe, ninguém define beleza. Beleza é uma empatia, é uma percepção. E ele muda com a sua idade, muda com o ambiente onde você se desenvolveu, muda com a raça, muda com a sua cultura, com o grau de cultura. Então, tudo isso você tem que colocar numa sopa, fazer o melhor caldo possível para você tomar uma decisão. Se você vai mudar um nariz, se você... Não tem aquele, é canônico, é bonito. Não, não. Ele tem que se encaixar dentro daquele quadro. Ou, vamos supor, uma casa. Um móvel tem que caber no espaço que você tem. E não, é bonito, mas não cabe na sala. É bonito, mas não cabe no quarto. Então, a cirurgia tem esse foco. Então, você tem que se preocupar com aquele impacto que aquela pessoa te deu. Eu imagino que você deva viver no seu consultório de uns tempos para cá. Eu acho que agora, recentemente, isso é uma tendência, imagino eu. Eu quero que você fale para quem nos assiste. Qual a conduta que você toma quando chega uma paciente para você? Às vezes a pessoa está descontente com o nariz dela, ou com uma boca, ou com a orelha. É mais a face, eu imagino eu, ou o corpo mesmo. Mas mais do que a pessoa está preocupada com o descontentamento dela, ela criou uma referência de imagem e ela chega até você e fala: eu quero o nariz da fulana, eu quero o bumbum da outra. E isso é uma coisa assim muito descabida, imagino eu, porque o que você responde para uma paciente quando chega até você e fala assim: ó, eu quero fazer uma cirurgia, mas Traber, tá vendo a foto dessa pessoa aqui? É esse nariz que eu quero. Como que você age? Que orientação você dá para a pessoa que pensa assim, que está nos assistindo? Bom, a gente tem que falar que primeiro você tem que harmonizar aquilo para o corpo dela, não para o corpo da outra. E é único. É único. Quando você acha uma coisa bonita numa pessoa, é porque o conjunto dessa pessoa favorece que se valorize aquilo. Então, uma pessoa que tem os olhos bonitos, é porque o conjunto favorece que você preste atenção nos olhos. Se você pegar esse olho bonito e botar numa outra pessoa, não necessariamente vai combinar. É a mesma coisa que uma pessoa morena, como eu, por exemplo, botar um olhão azul aqui. Fica esquisito. Por quê? Porque eu sou moreno. Minha índole, né? Minha pele é morena, eu escureço fácil. Então, essa harmonia é mais importante do que um item. Então, você tem a perna bonita, é porque o seu corpo favorece que você saliente a perna. Você tem a mama bonita, é porque seu corpo favorece. Você tem um nariz bonito. Então, não existe um padrão de beleza. O que existe é a harmonia do resto para que aquilo seja valorizado. Se você tem alguma coisa bonita, então ótimo, Deus te deu isso aí. Eu digo sempre assim, falar sobre nariz. O nariz ele tem várias funções, ele serve para respirar, cheirar, ele aquece o ar, umedece o ar, ele filtra o ar, ele ajuda na fala, um pouquinho que eu mexo aqui. Se for bonito, está no lucro, porque ele não nasceu para ser bonito. É verdade. Então, agora, se você tem um nariz que faz tudo isso, e ainda é bonito, vai agradecer a Deus, porque realmente isso é muito interessante. E o cirurgião plástico não pode agredir a função só porque ele quer uma coisa canônica, porque aí fica um nariz ridículo, né? E que não funciona, porque ele não harmoniza. Traber, você já viveu alguma vez, imagino eu que você já deva ter passado por isso, durante toda essa sua jornada, você virar para um paciente e falar assim: não vou te operar? E como que foi isso? Muitas vezes. E a reação das pessoas? Alguns ficam desapontados, mas eu tenho, como eu já estou há bastante tempo, eu tenho algumas gratificações. Eu atendi semana passada uma moça que ela falou assim: há 33 anos atrás eu vim aqui para fazer uma lipoaspiração e o senhor me mandou fazer ginástica e emagrecer. Eu fiquei com ódio do senhor há uns 5 anos e eu só estou voltando agora porque o senhor foi muito honesto comigo. Porque eu fiz ginástica, emagreci, tive um corpo bom durante muitos anos e agora eu queria operar meu rosto. Ah, que legal. Tem um outro caso de uma menina que ia casar, veio com o noivo, ela queria operar a mama para casar, não sei o que e tal. Eu falei: mas vocês pretendem ter filhos? Eu falei: sim. Eu falei: não, mas é mexer na mama aqui porque nós somos mamíferos, né?
Então, por que você não tem os filhos e volta aí? Ela voltou 16 anos depois com 3 filhos. Ah, que legal. Que E ético, tinha fechado a gente. fábrica. Que ético. Ô, Traber, infelizmente tem uma tendência de cirurgiões plásticos que eles estão muito mais preocupados e muito mais visionados no lucro que a estética traz para eles hoje, porque o mercado de estética, de cirurgia plástica, ele se tornou um mercado muito lucrativo, né? E o que você tem para dizer? Você foi um professor, então eu tenho 2 perguntas para te fazer. Que legado você deixou para essa nova geração de cirurgiões plásticos? Vamos falar de Brasil, não quero saber de mundo. Qual o legado que você deixava para os seus alunos? E o que você tem para dizer desse mercado de cirurgia plástica que se tornou extremamente rentável? Muitos cirurgiões que operam sem necessidade, não visam a saúde do paciente, não visam... E essas mulheres que fazem compulsivamente várias cirurgias. A gente está cansado de ver pessoas que fizeram 15, 20 cirurgias plásticas. E isso está vindo, essa tendência muito forte. E eu vejo que tem um X% de cirurgiões plásticos que eles visam a área financeira. Eles estão se dando muito bem financeiramente com isso. Que orientação que você diz para quem está se formando e para quem quer... Agora você não é mais professor, você se aposentou, né? Azar, viu, gente? Que você não vai pegar um professor que nem ele. Espero que estejam outros tão bons e tão éticos que nem você nesse país. O que você tem para falar para a gente? Então, eu vou te dizer o que eu sempre falei para os meus residentes. Na verdade, eu, nesses mais de 30 anos, à frente do setor de cirurgia de nariz da Escola Paulista, eu formei muita gente, que era o nosso objetivo inicial. Quando nós entramos na disciplina, minha chefe era tão jovem quanto eu, e ela falou, qual que vai ser o nosso foco? Eu falei, o meu, professora, vai ser formar 10 pessoas melhores que eu. Olha. E eu passei disso, né? Mais de 100. Agora, uma outra coisa que eu aprendi é o seguinte, a ética e a moral, ela vem da família. Nossa, você não faz ética, você não ensina ética nem moral para aquele que não tem a receptividade. Eles não vão ouvir. Então, a formação do indivíduo leva à maneira como ele vai tratar o seu próximo, ou distante ou próximo. As pessoas que colocam dinheiro na frente, eu estou falando o que eu falava para os meus residentes, se você coloca o dinheiro como objetivo, você vai cometer muitos erros. Nossa. Porque você vai fazer coisas desnecessárias, você vai fazer mais do que aquilo que é necessário. Você não vai ser honesto, você não vai ser justo com o seu próprio paciente. Então você tem que colocar à frente do seu trabalho, primeiro, o respeito àquele ser humano. Segundo, o resultado. Independente de se aquilo vai te oferir lucro ou não vai. Se você sempre, cada vez mais, tiver melhores resultados, cada vez mais, for mais caprichoso, for mais cuidadoso, o dinheiro vem. Você não vai ficar nem rico, nem pobre, mas você vai sobreviver adequadamente. Então isso aqui é importante. Só que quando você fala isso por uma pessoa que já vem do mundo predatório, que já vem do mundo expoliativo, ele não vai te atender, porque ele vai fazer exatamente aquilo que dá mais lucro, aquilo que as pessoas querem fazer porque foram educadas de que aquilo é a beleza. Essas pessoas que são operadas por esses indivíduos, muitas vezes têm um bom resultado. E é isso que mantém essa linha. Entendi. Esse indivíduo, apesar de ser um predador, só que a minha avó tinha uma frase que ela dizia assim, tem pessoa que é tão charlatão, mas tão charlatão, que ele é capaz de fazer um bom trabalho por puro charlatanismo. E é isso. Então esses indivíduos que vivem na mídia, que vivem saindo, tirando fotografia do lado do paciente, isso aí é um desrespeito ao paciente. Mas o paciente, alguns gostam disso. Gostam de lábios artificiais, gostam de cílios artificiais, gostam de coisas artificiais. Então esse mundo está mudando um pouco e o cirurgião plástico está entrando nisso. Há pouco tempo atrás, um residente da Escola Paulista nos falou o seguinte, quem não tem Instagram, fica na faculdade e faz carreira universitária. Gente, aquilo me agrediu muito, imagina. Porque a universidade, aliás, a medicina ela é um tripé. Ela trabalha em cima da produção do conhecimento, você tem que
desenvolver técnicas novas, ela trabalha em cima da transmissão do conhecimento, quer dizer, você tem que passar aquilo que é bom para aqueles que estão começando. E ela trabalha em cima da assistência, ou seja, você fazer aquilo que você foi treinado, que Deus te permitiu ser treinado para fazer. Então isso é importante. Agora, não vai acabar. O indivíduo que é predador, ele não vai acabar, porque ele vem da formação de predador. Ele está no mundo, ele é do mundo. Então, para ele, o lucro é mais importante que o resultado. Se o paciente... Uma vez, um cirurgião amigo meu falou assim, eu, quando o paciente vem reclamar, eu já faço um cheque e devolvo o dinheiro. Quer dizer, não tem o menor carinho, não tem o menor respeito pelo resultado. A gente está partindo para o final já, mas tem duas coisas que eu quero abordar com você. Eu tive uma experiência muitos anos atrás, e não na área de estética, com um médico que estava com a vida, entre a vida... A minha mãe estava no hospital entre a vida e a morte, e a gente desesperado, né? E a gente conversando com o médico virou para mim, ele soltou uma frase que me chocou muito naquele momento. Ele falou assim, Deus não pode fazer nada pela sua mãe nesse momento. Quem pode fazer por ela sou eu. E eu vejo que existe uma linha na medicina de médicos que tiveram uma carreira bem sucedida profissionalmente e que eles se idolatram. Eu vejo que existe alguns médicos, independente do segmento na medicina, e você colocou uma coisa no questionário aqui, que de tudo que eu conheço de você profissionalmente, o respeito e a admiração que eu tenho por você, isso foi a cereja do bolo para mim, que você colocou no seu questionário assim, uma das coisas que me deixaram mais triste na minha vida foi só ter conhecido Deus aos meus 60 anos. Então, eu quero que você repasse para quem nos assiste. Isso é uma coisa muito importante porque vocês lidam com vidas, né? Essa dependência, esse encontro que você teve com Deus, o que mudou na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Quem se tornou o Dr. Traber aos 60 anos, depois de ter tido um encontro com Deus, amém, profissionalmente? Isso realmente foi um impacto. Quer dizer, não foi um divisor de águas na minha vida. A medicina te dá muito poder. Se dá um remédio amargo, o cara toma porque você deu. Então você vai se ensoberbando demais. Você vai se tornando muito dono de você mesmo. Eu brincava que os residentes têm o R1, R2, R3, R4, R-Deus, porque ele já acha que ele sabe tudo. E eu não fui diferente. Eu passei a minha vida toda nesse curso. Você faz o mestrado, você faz o doutorado, você faz o pós-doutorado, você passa no concurso tal, você é convidado em grandes congressos. Eu trabalhei no exterior. Então a minha vida, graças a Deus, foi muito importante. Só que isso tudo não te dá prazer. Nós não vamos encontrar o nosso verdadeiro eu dentro da gente. Nós vamos encontrar o nosso verdadeiro eu na figura de Jesus Cristo. Amém. E aí isso mudou bastante. Quer dizer, eu me desassoberbei. É verdade. Né? Você se desconstruiu para viver o novo. Exatamente, você usou a frase correta. Eu me desconstruí Jesus emocionalmente. Jesus fez uma cirurgia plástica em você, Traber? Exato, através Ele do Espírito te pegou Santo. 60 através anos. do Espírito Santo. Isso, se bem que foi gradativo, né? Não foi assim, eu admiro pessoas que falam, eu estava um dia e teve tudo. Não, o meu foi step by step. E aí, isso muda bastante, porque se você já tinha respeito pelo paciente, agora você passa a ter amor pelo paciente. Se você tinha respeito por aquilo que você faz, você passa a ter amor por aquilo, porque você sabe que esse dom foi Deus que te deu. Então, eu sempre sobrevivi através dos dons que Deus me deu. Só que você não tinha consciência disso. Eu não sabia disso. Eu achava que era tudo meu. Eu achava que era tudo eu. Então, quando você... aliás, o nosso maior inimigo é o nosso próprio eu. É o nosso próprio ego. A partir do momento que você começa a pensar em... Aí você começa a respeitar profissões que você não respeitava. Você para de dar carteirada na universidade. Se o vigia não deixa você entrar porque você está sem o crachá, você volta lá, pega uma autorização e assim sucessivamente. Para a cirurgia, isso melhorou muito, porque hoje, por exemplo, eu me preparo muito mais do que eu me preparava para uma cirurgia. Você ora a Deus antes de operar? Eu oro antes, Ai, para que lindo, Deus gente.
me permita lembrar. Minha oração é assim: Senhor, o Senhor me permitiu ser uma pessoa bem treinada, eu trabalhei com grandes professores. Então, o que eu queria para essa pessoa, porque meu foco é essa pessoa, se tiver algum contratempo, me faça lembrar daquilo que o Senhor já me capacitou para ser. Ai, que... As minhas cirurgias passaram a correr muito melhor. Eu venho com 3 ou 4 planos, eu faço tudo com calma, não tem problema nenhum. Se não dá certo, faço de novo. Então, esse que mudou. Mas o respeito ao paciente é um irmão, É verdade. é o próximo. Você entendeu? Então, quando ele fica feliz, quando ele fica alegre, quanto aqueles que o circundam estão alegres, eu fico mais alegre do que com o meu próprio trabalho. E antes eu ficava alegre com o meu trabalho. Às vezes eu saía de uma cirurgia e falava, eu sou bom mesmo, porque isso aí ninguém faz. E hoje eu já sei que não sou eu que sou bom. Eu, na verdade, trabalho para Deus. Ai, até me emocionou. Olha, foi um prazer ter você aqui comigo. Eu nem preciso falar o quanto eu admiro você profissionalmente, indiscutivelmente. Amém. Você sabe disso, eu já te falei isso várias vezes em consultório, eu nem preciso falar aqui no podcast. Mas que pessoa linda, num decorrer de carreira de tantos anos. Você está concluindo, já se aposentou em parte. Então, o que eu peço a Deus, como uma pessoa que eu sempre falo nos podcasts, é assim: Deus vai estar sempre nessa mesa com a gente, viu, Amém. gente? Sempre. Eu falo assim, que Ele te dê muita saúde, que seus melhores dias de profissionais, de médico, ainda estejam por vir. Esse é o meu maior desejo para você, que ainda você possa conceder muitas alegrias, porque eu sei que a cirurgia plástica, quando ela tem um propósito, como ela pode curar a vida de uma pessoa? Quantas pessoas não trazem traumas porque sofreram bullying, ou viveram uma vida inteira descontente, ou às vezes ela mesma está descontente com ela. Com o propósito certo, a cirurgia plástica na hora certa para a pessoa, ela também é um divisor de água na vida dessa pessoa. Então, esse temor a Deus que você tem, que Deus continue te capacitando cada vez mais. Eu estou encerrando essa entrevista já informando você que nos assiste, Atibaia Pode Mais, que essa foi a parte 1, porque se o Traber aceitar, nós teremos parte 2, e eu quero continuamente ter uma parte dentro do podcast falando da área da saúde. E o Traber é a pessoa certa pela ética que ele tem para falar e pela história da medicina que ele tem muito para ensinar para gente. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Esse vídeo vai subir para o canal daqui uns dias. Você vai estar na nossa noite de lançamento. Esse vídeo vai ficar anos no canal. Pode ser que daqui anos a tua filha, os teus filhos, os teus netos vão estar assistindo. A tecnologia nos permite isso hoje. Dr. Elton Traber no Atibaia Pode Mais, em julho de 2024. E que mensagem que você deixaria para sua esposa, para a Cris, para os seus filhos? E que legado que você deixa para os médicos que estão se formando aí, ó? Essa nova geração de cirurgia plástica que está chegando. Que recado que você deixa para a gente encerrar? Bom, eu vou dar uma frase que eu criei no encontro da terceira idade da minha igreja. É mais ou menos assim: as coisas foram feitas para serem usadas. As pessoas foram criadas por Deus para serem amadas. Quando o mal entrou no mundo, houve uma inversão. Verdade. As coisas passaram a ser amadas, e as pessoas passaram a ser usadas. Isso é que o mais me incomoda. Então, em vez de deixar uma mensagem médica sobre o que é certo, o que é errado, eu preferia deixar essa mensagem filosófica, porque esse é atualmente o meu lema, é desinverter isso, porque as coisas passam, todos nós nascemos com um prazo de validade, só Deus sabe quando vai expirar. Verdade. E se você não se renovar durante a sua existência, durante o seu trabalho, durante a cirurgia, você não vai atingir o valor final, que na verdade é Deus. Para sua mulher e para os seus filhos? Bom, eu os amo de montão. Ai, que lindo, gente. Eu sempre escrevo para eles alguma coisa de manhã, né? Para minhas mulheres, minha mulher. Eu digo minhas mulheres porque eu tenho duas. Minha filha e minha mulher. E eu ponho assim: eu te amo de montão ou amo bastantão. Ai, que lindo, que lindo.
Tô muito grata a Deus por ter tido Obrigado. você nessa tarde comigo. Que esse podcast possa chegar nas pessoas certas. Não só como uma informação, como uma instrução e uma proteção. Isso é muito importante, que ele tem esse propósito das pessoas que estão pensando numa cirurgia plástica, que elas possam rever aonde elas vão fazer, com quem elas vão fazer, que preço não seja o poder decisivo da sua cirurgia. Tome muito cuidado com isso. Às vezes é melhor você esperar um pouco mais e procurar um bom profissional, colocar Deus em primeiro lugar, porque é a tua vida que tá lá. E eu te agradeço de coração. Eu estava muito ansiosa por essa cirurgia, por essa entrevista. Muito. Tô muito grata a Deus por essa tarde. Que Deus te abençoe grandemente. E nós vamos deixar no final do vídeo aqui o contato do Traber para você que deseje fazer uma consulta, uma visita, entrar em contato com ele, que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Muito obrigada. Para você que nos assiste, gostou? Curte, compartilha. Alguém que tá para fazer uma cirurgia plástica, alguém que tá nesse meio, manda para um médico, às vezes alguém que tá para se formar nessa área. Olha que experiência rica, maravilhosa que a gente teve nessa manhã. Deus abençoe tua vida. Foi um prazer enorme estar aqui. E aguarda que tem muito mais pela frente. E Traber vai estar com a gente de novo, se ele desejar. Até mais, gente. Um abração para vocês.